Você já chamou seu filho de moleque? Quantas vezes você escutou por aí? Ô seu moleque, sai daqui. Você sabia que Moleque ou Moloque é um deus pagão amonita que foi até cultuado pelo povo de Deus quando se desviou da presença do Senhor? E eles adoravam essa entidade maligna, porque por trás dessa imagem, que não era só uma estátua simples, mas havia uma ação demoníaca satânica. E justamente esse Moler em hebraico, Moleque ou Moloque, era uma entidade que demandava sacrifícios, mas não era qualquer sacrifício, era especificamente sacrifício de bebês, de crianças inocentes. E muitos homens de Deus, que adoraram a Deus, muitos se desviaram e sacrificaram a Moleque, a Moloque. Queridos, isso é espantoso, porque tanto em Judá como em Samaria, houve gente que se afastou da doutrinação santa da Torá, das profecias santas, e fizeram atrocidade. Isso acontece até os dias de hoje. E nós temos que tomar muito cuidado, porque não é simplesmente cultuar uma imagem, ou fazer oferendas, ou idolatrar alguma coisa que não é nada. Nós sabemos que o ídolo nada é, porém, a ação demoníaca que há por trás dessa cultura é o grande fator preocupante aqui nas Sagradas Escrituras. Olha só, está aqui a palavra moler, molek. Isso aqui é o Hav Sofit, Mem, Lamed e o Hav Sofit. Você pode ver que, como toda palavra no hebraico, ela tem uma raiz. Etimologicamente, todas as palavras têm uma raiz que gera outras palavras. E justamente Mem, Lamed e o Hav Sofit é a mesma raiz para Melech, que seria rei. É só trocar a pontuação para O para E, Melech, que seria rei. Ou seja, essa entidade é um principado, é um reinado maligno que governa, e através de épocas, através da cultura, essa entidade atua. E eu vou provar que até os dias de hoje, essa entidade demanda sacrifícios de bebês, demanda sacrifícios de inocentes, de crianças. E de repente, vou te falar, dentro da Igreja do Eterno, de repente há crianças que estão sofrendo e famílias que, sem perceber, estão entregando seus filhos a Moleque, a Moloque, a Moler em hebraico. E aqui nós vamos ver os versículos, olha só, da condenação. Aqui estão todos os versículos, porque pesquisei na Strong, pesquisei bem, onde estão os versículos onde esse Deus é apresentado, e também a condenação. Você pode ver, lá já é Levítico, quando o próprio Eterno fala, não vão fazer imagem, não vão fazer sacrifícios dos vossos filhos a Moloque. Não vão fazer isso. E quem desobedecer vai ser morto. Havia uma punição categórica com a morte para aqueles que sacrificassem e adorassem e entregassem seus filhos a... Olha, aqui nós temos as passagens aqui de Levítico 18, 21, 20, do 2 ao 5. Aqui são vários versículos que falam sobre esse Deus maligno. Primeiro livro dos Reis, 11, 7, o versículo 33, 11 e 33. Segundo livro dos Reis, 23, 10. Coloquei aqui um asterisco, por quê? Porque aqui essa passagem fala do quê? Fala de um rei lindo, maravilhoso, o Shelomo, rei Salomão, sacrificou e mandou fazer altar para Moleque, ali no vale de Inom, no Ge-Inom. Já ouviu falar do Ge-Inom? Em hebraico aqui, ó, Ge-Inom, Inom, ou com H-I, Inom, Ge-Inom. Essa palavra em hebraico que eu estou transliterando, gera a palavra Geena, Geena, Ge-Inom, o vale de Inom, Ge-Inom, significa vale de Inom em hebraico, gera a palavra Geena, para nós Geena. A Geena é o quê? Nós falamos que é o inferno, né? Na latina, na Vulgata, é colocado infernus, e aí se traduz, se tenta traduzir, porque a palavra certa é Geena. Geena é o lugar tenebroso, e justamente o vale de Inom era o lugar onde se faziam as feitiçarias, era um vale do lixo, onde se colocava o lixão, havia muito bicho. Já expliquei isso em outras aulas. E ali havia fumaça, se queimava o lixo, e a porta do monturo, do lixo,
E nesse vale, ali se faziam as tarefas malignas, os sacrifícios malignos. Se alguém queria se esconder para sacrificar, para fazer mandingas malignas e serviço à entidade, era um lugar propício. Um lugar oscuro, nojento, cheiro de lixo, de fumaça, tudo abstrato, escuro. E ali havia ídolos colocados. E ali estava essa estátua aqui. Eu fiz essa imagem, eu gosto de desenhar, não sou desenhista, mas gosto de desenhar. E essa é a imagem mais antiga que me impacta, porque desde criança, meu pai tinha enciclopédias muito antigas, e aparecia essa imagem, porque era um bezerro, era um homem com a cabeça de bezerro, com as mãos estendidas, ele era de bronze, era de metal, e ele era aceso, era oco por dentro, e era colocado fogo. Há outras imagens também onde havia uma cavidade no próprio corpo, onde as crianças eram lançadas ali no fogo, queimadas, e há também imagens dessas mãos, onde eram colocadas literalmente as crianças, onde as brasas, as mãos estavam acesas, como brasas vivas, e ali literalmente as crianças eram torradas, gente, era algo absurdo, e as pessoas entravam num transe, e quando um pai, isso até do povo de Israel, lógico, os amonitas já faziam isso, mas o povo de Israel se desviou, como falei, até o Salomão, aqui você pode comprovar em primeiro livro dos reis, 11:7, sacrificou, e entramos num transe, era uma possessão a tal ponto, o povo estava desviado da presença do Eterno, se desviavam dos princípios santos, se desviavam da palavra de Deus e entravam demônios malignos, e estavam ali os guiando para fazer coisas demoníacas. E os pais entravam nesse transe e os pais faziam uma oferenda, consagravam esses filhos. Se havia um bebê em casa, uma criança em casa, já era chamada de moleque. E no próximo sacrifício ele ficaria na fila lá para oferecer essa criança a essa entidade maligna e entregava ali o seu filho para morrer. A criança gritava e conforme ela gritava, os tambores tocavam e ali se faziam danças, orgias sexuais, coisas terríveis e malignas. A que ponto chegou o santo povo de Deus? O santo povo de Israel. Pronto, gente, nós temos aí informação terrível e poderia falar muito sobre esse Moloque ou Moleque. Em Jeremias 32:35, em Amós 5:26, em Atos, na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, 7:43, quando Estevão ele está pregando, está ministrando, ele cita, você pode ver a pregação de Estevão, que ele está tomado na unção do Espírito e prega e ele explana toda a história de Israel. Quem já leu essa mensagem, essa pregação desse diácono ungido, vai se estremecer, mesmo assim ele foi apedrejado. O povo, os escribas, fariseus da época, estavam tão desviados que mesmo Estevão tomado com unção, apedrejaram a esse santo homem de Deus. A esse ponto chegou o povo de Israel. Isso acontece na igreja também, lamentavelmente. Muita gente tem me criticado. Você não sabe como ter sido perseguido por denominacionalistas. Você pode ver nos comentários. Muita gente denominacionalista me fuzilando. Porque eles amam tanto essa dogmática denominacional. E eles não sabem que a igreja de Cristo é a essência do reino. E há muita gente dentro das denominações desviada, pastores, apóstolos, bispos, desviados, e estão pactuando com Satanás. Estão pactuando com demônios que vêm passando culturalmente, através das épocas, desde a Pérsia, Império Medo-Pérsia, babilônico primeiro, depois Medo de Persa, através da Grécia, e esses panteões malignos de estátuas de deuses, não é simplesmente uma culturinha religiosa, não. São demônios. Depois vem Roma e sempre é aplacado porque a igreja, o povo de Deus, se converte e surge uma nova cultura. Você pode ver isso na estátua de Nabucodonosor. E desde os povos antigos há uma influência para desviar o povo santo de Deus, desde o povo de Israel, como agora a igreja do Senhor. Só que agora esses demônios estão agindo de uma forma terrível. E há muita gente que não percebe isso. Preste atenção. Atenção, senhores pais que prezam pela virtude gloriosa do plano do Eterno nos seus filhos e na sua posteridade. Você precisa estar alerta em relação a isso, porque isso é palavra de Deus.
Há muita gente ignorando muita coisa. Eu quero te ensinar, te convido para estudar conosco. Nós vamos estar estudando muita coisa preciosa e já temos muitos estudos lá na Universidade do Reino. Se você quer estar conosco, estude conosco na Universidade Online. Nós temos um livro que foi me entregue em PDF. Foi meu amigo pastor Werner. Desde já eu quero mandar uma saudação para ele, homem ungido do Senhor. Inclusive ele tem canal, eu vou estar falando nos comentários do trabalho dele, que é um trabalho precioso. Ele me enviou um livro em PDF, só que está em espanhol, não sei se você entende espanhol. E foi escrito por um judeu americano que está influenciando a América e o mundo com suas profecias. É um judeu que se converteu, Jonathan Cahn. E esse homem se converteu, encontrou Yeshua e hoje está trazendo evidências daquilo que é o conteúdo judaico para a versão agora da cristandade de Yeshua HaMashiach. E ele tem sido terrivelmente usado. Ele fala num livro de entidades, de deuses. O livro se chama O Retorno dos Deuses. O Retorno dos Deuses. Ele prova como através dos séculos, das culturas, esses deuses que são demônios vão passando e estão se implantando hoje no meio do mundo virtual. E, lamentavelmente, muita gente já está servindo, pastores, bispos, já estão servindo a deuses malignos, a ídolos, ou seja, a demônios. É usado muito um termo no meio judaico, o termo shedim, escrevi aqui, shedim. Shed é um só, shed, demônio, traduzido na Septuaginta como demônio. Shedim seria demônios, né? Porque o shedim não é simplesmente um capetinho, não. O shedim é um principado que trabalha justamente na questão dos ídolos. Os judeus dizem claramente que onde tem um ídolo, formato de um ídolo, uma imagem, porque aqui temos várias palavras que vão falar sobre imagem como ídolo ou estátuas feitas por mão de homem. A questão não é fazer uma estátua de gesso, de metal, porque o próprio Paulo diz que o ídolo nada é. O problema é a cultura em si de sacrificar e os demônios que são atraídos. Querido, fazer uma imagem de metal, isso não é nada, não é nada. A questão é a cultura de adoração. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu posso ter a foto da minha esposa, da minha mãe, por exemplo. Meu pai não está mais conosco, mas eu posso ter uma foto, andar com uma foto do meu pai, ou ter um álbum com uma foto. Eu posso não ter uma foto de algum familiar que eu amo. Eu te pergunto, você tem foto de alguém que já partiu, alguém que já não está mais com você, alguém querido, ou está vivo talvez? Você tem uma foto na parede, pode ou não pode? Eu tenho uma foto normal, é uma imagem, sim ou não? Mas o problema não é ter essa imagem em si, o problema é você fazer um altar. Se alguém pega uma foto e faz um altar e começa a fazer oferendas, nessa ação começa a invocação para Shedim. Os Shedim não são demônios com qualquer cultura. Os Shedim só atuam na questão imagem, idolatria e cultuar. O que é cultuar e adorar, né, entidades ou personagens através de tantas eras e tantas épocas que o povo lamentavelmente se afastou, se desviou para servir a ídolos. A palavra ídolo em hebraico é Elil. Elil, pelo menos biblicamente em hebraico é Elil. Temos também outra palavra que é Pesel, que seria imagem. Não farás Pesel, não farás imagens. Por quê? Porque tudo isso cultuado atrai demônios. Vou falar de novo, Paulo diz categoricamente, um ídolo em si, a figura, ter uma foto de algo, enfim, nada é. Nós sempre temos uma imagem de um leão, de uma pomba. Beleza, isso não tem sem problema nenhum. Quanta gente nós usamos no dia a dia, nós até como cristãos usamos simbologia de alguma coisa, isso não tem nada a ver. O problema é quando você, ou qualquer pessoa, ou eu posso fazer isso, começamos a idolatrar. Só que essa idolatria não está somente em altares literais, mas é o que está se fazendo com pessoas. Eu conheço gente idolatrando cantores, idolatrando pastores, eu já vi gente idolatrar tanto bispos, apóstolos, santos apóstolos, que andam com a foto dele, e na hora de orar eles colocam a foto. Eu já vi gente fazer isso, colocando a foto dele e orando, e fazendo um culto de adoração a líderes espirituais. E há muitos apóstolos que querem veneração,
querem, andam sempre com suas capas, eu digo, com seus bottoms, com seu ovacionismo, porque querem ser adorados. Cantores que querem ser ovacionados, querem ser idolatrados, e isso é algo maligno. O problema disso é que é tão isso escondido, e essa mensagem subliminar, ou a ação subliminar dentro da igreja, é tapeada, e há muita gente que diz, não tem nada não. Querido, isso é maligno e diabólico. Só que nessa questão de Moleque ou Moloque, ele demanda especificamente sacrifício de criança. Você pode ver em todas essas passagens, você vai encontrar como essas entidades demandavam sacrifício de criança. Eu vou ler aqui em Levítico 18, 21. Olha o que diz Levítico 18, 21. Aí já há condenação. Diz aqui claramente, no versículo 21. E da tua descendência não darás nenhum, dos descendentes, que seriam os filhos, nenhum, para dedicar-se a Moleque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou, Yod-Hei, Vat-Hei, eu sou o Senhor, traduzido em português. Você não vai fazer isso. Você pode ver em Levítico que aqui é uma condenação de morte, no versículo, capítulo 20, versículo 2 ao 5, você vai ver condenação de morte categórica para quem se desvirtuasse. A palavra Shedim, olha só, esses demônios que atuam por trás, porque está lá o bezerro e tal, a imagem, mas a entidade, o Shedim vem, esse Shedim, muita gente nunca vai entender o que significa Shedim, porque isso é um mistério no hebraico, e precisamos fazer só talvez um estudo sobre o Shedim, que estão trabalhando em favor de obras malignas do próprio inferno, do próprio Satanás, Hassatan. Só temos essa palavra literalmente Shedim em duas passagens, só duas passagens. Em Deuteronômio 32, 17 e no Salmo 106, 37. Deixa eu voltar atrás rapidinho, porque eu anotei o telefone aqui. Se você quer o PDF em espanhol do livro que eu estou falando, que é o livro A Volta ao Retorno dos Deuses, A Volta dos Deuses, você vai me mandar uma mensagem. Se eu não te atender, alguém aqui da equipe vai te atender e vai te mandar esse livro em PDF, tá bom? E você pode recebê-lo gratuitamente. Se você entende espanhol, lamentavelmente está em espanhol, não está em português, mas você vai ver a riqueza dessa questão de trazer o perfil e abrir esse mapeamento desde o passado, de como esses demônios que trabalham na idolatria, desde o passado, desde a Babilônia, a Pérsia, os medos persas, como Grécia, como Roma, e vai avançando até os dias de hoje. E como hoje, principalmente através da internet, você vai ver gente tomada, família tomada, pessoas tomadas, e hoje há uma entidade maligna demandando crianças, e as crianças estão sendo queimadas por um fogo maligno, que não é literal, mas é um fogo maligno e satânico. Eu vou te falar, esse aqui, ó, esse celular tem sido um instrumento para desviar muita gente. Sim, podemos usar celular para pesquisar, eu uso para me comunicar, por favor, não podemos ser ignorantes e vamos entender sempre que a tecnologia, a modernidade faz parte. O problema é que, através de toda essa ciência, muita gente está se desvirtuando e usando para o mal. Qualquer coisa que você tem, pode usá-la para o bem ou para o mal. A questão é que tem pais entregando esse aparelhinho na mão de crianças, queridos, porque, olha só, criança faz o quê? Chora, criança esperneia, criança grita, bagunça, quer subir aqui, vai para lá, vai para a rua, pode se machucar. Inclusive, hoje não temos mais crianças que ralaram o joelho, que pisaram num prego. Sempre digo que há crianças hoje em dia que nunca tiveram a experiência de subir numa árvore. Por quê? Porque os pais descobriram que pegando um celular e entregando na mão de uma criança de meses, eu já vi crianças de meses, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 7 anos, e aí vai até os adolescentes. E se ele fica com o celular, ele fica calmo. Percebeu isso já? Ele fica calmo, ele fica anestesiado, ele fica hipnotizado. E há crianças que estão horas. E eu conheço testemunhos de mães que entregaram à vontade, inclusive crianças indo para o quarto. Meu Deus, isso é abominação. Indo para o quarto com o celular. Crianças de 10, 11, 12 anos indo para o quarto. Eu gosto da minha esposa porque ela é uma mulher enérgica, falando, acabou, chega de horário de celular, acabou, parou, chega. Por quê? Porque tem mães deixando as crianças, e uma médica confessou que uma mãe
disse para ela que a sua filha entrou em colapso. Por quê? Porque há 3 dias que não dormia e perceberam que ela não dormia por causa disso aqui. E estava possessa por coisa maligna, então num transe, porque estava recebendo informação. Cuidado, e tem gente que não vai dormir. Pai, mãe, se tu está dormindo, o demônio não está dormindo, os Shedim não dormem, e vai usar pessoas que também não dormem, porque vão trabalhar nisso aqui, para possuir crianças, para desvirtuar. E essa geração está assim, gente, está depravada. Deixa um comentário, se isso aqui te interessa, meu irmão. Deixe um comentário, porque se isso é interessante para você, eu vou continuar falando sobre esse tema. Repito, você pode me mandar uma mensagem, eu vou mandar esse PDF para você gratuito, mas por favor, deixe um comentário aí, e compartilhe esse vídeo, porque isso aqui é de suma importância. E o Senhor já me mostrou visões, já estive vários dias em jejum, acampando, e o Senhor me mostrou muitos pais que vão sofrer nessa última hora, porque não tiveram controle desse aparelho aqui. Eles mesmos não têm controle com eles mesmos e deixaram os seus filhos à vontade. Elas vão ter com esse aparelho, e a senhora internet se encarregou de trazer coisas demoníacas. E hoje em dia vemos cultura. As crianças não querem mais buscar ao Senhor, não querem mais orar, e elas estão querendo Halloween, elas querem depravação maligna, e nós vamos ver que há muitos pais sofrendo porque o espírito da morte, de se tirar a própria vida, essa ação que eu não posso falar aqui, já dominou muita criança e estão trabalhando para demandar. Então Moloque hoje está pedindo, é um fogo satânico, demoníaco, que está influenciando, e há muita gente transtornada, e pais estão dormindo, alerta, isso é para todos nós. Natanael, você sofre com isso? Claro que sim, oramos, clamamos, repreendemos, vejo isso no dia a dia, e quantos pais que eu vejo sofrer por essa geração de crianças, de jovens, de adolescentes que está abismada, está totalmente transtornada por causa de coisas demoníacas. São os Shedim que estão trabalhando hoje em dia, hipnotizando. Conheço crianças que podem passar o dia inteiro sem comer, mas vão se alimentar disso aqui. E ali a promiscuidade está sendo anunciada. Os Shedim que trabalham aqui com essa entidade chamada Molech, sempre demandou criança. Desde o passado, você vai ver em tantas culturas ou religiões pagãs, e até no ocultismo você vai ver demandas de sacrifício de criança. Inclusive, se oficializou nos Estados Unidos, em alguns países se oficializou a questão de, não posso falar aqui também, de eliminar crianças já no útero, eliminar pequenos que estão no útero. Você me entende? Ou seja, processar a interrupção da concepção de um bebê. Isso se tornou algo banal, algo que se faz corriqueiramente em alguns países, até verba do governo está sendo depositada, promovida para que se faça isso. Isso só trouxe juízo do Eterno para essas nações. E os resultados catastróficos na mente de mulheres, de mães, de famílias que permitiram essa cultura que é tão defendida hoje em dia por tantas ideologias satânicas, de tirar um bebê que está no útero. Isso aí é algo terrível. Então nós precisamos vigiar. Por quê? Porque esse Moleque que está querendo, Moloque que está querendo crianças, a geração. E nós precisamos ter muito cuidado. Lembra lá no Egito, quando o faraó disse, pegue os pequenos e comece a afogá-los ali no rio. Porque essa ação demoníaca que quer eliminar bebês, essa nova geração santa, essas crianças que são a geração que vai profetizar, que vai ter a unção, como dizem Joel, esses filhos e filhas vão profetizar, vão ter a unção de trazer a profecia, a glória da virtude nessa última hora. Isso tem espantado muita gente, e o inimigo quer, meu Deus, não posso falar aqui a palavra, mas quer acabar. Eu estou me segurando aqui, você me entende. E nós temos que tomar uma atitude pela autoridade da palavra do Eterno. Há poder no sangue do Cordeiro.
Há poder no nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Tem poder, e eu oro agora, eu oro e intercedo pelas famílias, pelos casais que estão sofrendo. Se você está sofrendo retaliação, por favor, deixe um comentário. Quero orar. Se alguma família, ou se você conhece alguém que está sofrendo retaliação, aqui temos equipes de oração, temos gente que ora, nós oramos, intercedemos, nós vamos nos comprometer a orar por você. Por favor, mande uma mensagem, pode mandar uma mensagem aqui, mas deixe um comentário aqui. Isso vai ser relevante. Pastor, você quer que esse vídeo se espalhe? Por favor, quero sim. Quero que se espalhe, porque tem um compromisso com a verdade. E há muita gente ignorando isso. Nós precisamos tomar cuidado. E aqui nós vemos, como eu falei, um rei, gente, um rei. Olha o que diz aqui, no primeiro livro dos reis, diz que um rei, entre alguns outros, que me falta tempo para explicar aqui, sacrificaram seus próprios filhos. Você sabia disso? Seus próprios filhos sacrificados. E aqui no primeiro livro dos reis, olha o que diz aqui no versículo 6, diz aqui: assim fez Shelomo, que é Salomão, o que era mal perante Yod-Rei, Vav-Rei, perante Hashem, o grande Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Pronto, aí já começou a se desviar. Você sabe como ele se desviou e desvirtuou aquilo que era o propósito santo. Nesse tempo edificou Shelomo um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, e sobre o monte fronteiro de Jerusalém, a Moler, que seria Moleque ou Moloque, a abominação dos filhos de Amon, e fez assim para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam. Sacrificavam o quê? Bebês, crianças para esses deuses. E o Shelomo estava lá sacrificando, e veio o juízo do Eterno. Sempre Deus trouxe juízo. Eu te digo, vem juízo. E eu vou te falar, olhe para mim, você talvez vai me julgar porque eu vou falar. Há algum tempo atrás eu falei, todos esses presidentes de ministério, bispos, apóstolos, estrela, que estão trazendo um evangelho, entre aspas, moderno, do relativismo, esse evangelho moderno de tanto perecoteco, eu disse há muito tempo atrás, Deus vai começar a derrubar um por um, anote, e é o que nós estamos vendo hoje. Presidentes brigando, famílias digladiando por poder, por dinheiro, né? E está vindo juízo. O que é isso? Juízo, presidente, Deus está colocando a mão. Eu não quero dizer que estão mandando para o inferno, não estou dizendo isso, é Deus que julga. Mas Ele está enviando juízo para muita estrela, para muita gente que deu vazão dentro da igreja para coisas demoníacas, e vai vir juízo, e vão cair, Deus vai tirar do pedestal. Eu tenho falado e já está se cumprindo, Deus vai tirar do pedestal. Se arrependerem, ainda há chance para Deus os levarem para a glória, mas senão vai vir juízo, vai vir fogo. Homens que se corromperam, mulheres que se corromperam, líderes de igrejas, não são igrejas, são denominações ou seitas suntuosas, e tanto movimento maligno. Vem juízo de Deus, e já começou. Deus vai derrubar um por um, anote o que eu estou falando. Homens corruptos que se venderam para a política, que corromperam os púlpitos, que começaram a se vender para tanta coisa demoníaca. Olha, está caindo tudo aqui. Só Jesus. Mas olha, presta atenção. Eu falo com autoridade, com conhecimento e com unção da palavra do Senhor. Vem juízo, porque essas entidades não estão mais agora trabalhando numa cultura religiosa como era no passado, mas estão trabalhando às escondidas. Nós temos escândalos e coisas sendo no meio de Hollywood, no meio de tanto artista. Você tem assistido essas notícias e visto como estão desvendando gente maligna que está trabalhando para atingir os nossos bebês, as nossas crianças, nossos adolescentes. O Senhor te repreenda. Ei, você líder que
tem culpa, que tem se corrompido, que tem se depravado, o Senhor te repreenda. Tantos líderes envolvidos com coisas malignas, satânicas, com tanta coisa suja, nojenta, associada a tanta coisa mundana, vem juízo do Senhor. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos limpe, nos purifique, nos arrependemos, que possamos nos converter, fazer uma techuvá cada dia e pedir misericórdia, misericórdia, e nos santificar diante de um Deus que é amor, amor, ama, com certeza, e entregou seu Filho, mas também é juízo e é fogo consumidor. O Eterno te guarde e te abençoe, que você possa receber essa palavra no seu coração. E eu te convido a você a receber a Cristo. Se você não tem salvação, receba Cristo no teu coração. Esteja a contas com Ele e a sua vida que possa ser salva, porque a sua vinda está próxima. E há um Jesus que te liberta, há um Jesus que te salva, há um Jesus que te limpa com seu sangue, há um Jesus que quebra as correntes de Satanás. E toda ação demoníaca que possa estar trabalhando na sua vida, nos seus filhos, na sua família, é quebrada pelo poder desse nome que está acima de todo nome. Que o Senhor te abençoe. Um abraço e um beijo no seu coração.